Boa noite, tudo bem? Bom, para mim hoje é um dia especial, porque estamos ausentes do nosso contato assim físico e pessoal há quase 3 semanas. A segunda coisa é que hoje nós estamos estreando o nosso programa ao vivo no nosso novo horário, às quintas-feiras. Esse horário, a gente já explicou anteriormente, vamos reiterar a explicação, ele se tornou necessário porque a TV Floripa sofreu uma reformulação interna, para melhor com toda certeza, quando nós direcionamos todos os programas ao vivo para quinta-feira, para que a gente já torne mais dinâmica, mais operacional, e assim aconteceu também com o Vida Inteligente. É questão de tempo, questão de se habituar, prejudica alguns que tinham compromisso às quartas-feiras, favorece a outros que agora podem assistir o nosso programa, mas essa lei da compensação, todos sabem que nós gravamos todos os nossos programas, nós temos o nosso site, www.vidainteligente.blogspot.com, que no decorrer do programa você vai ver no rodapé aí do seu monitor, você pode depois, os programas que você perdeu, você pode pedir através do nosso site. Bem, então com muita alegria hoje nós estamos aqui retornando e trazendo para vocês um tema muito oportuno, que é a harmonia. E para a gente falar de harmonia, nada mais harmônico do que apresentar o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Essa passagem que você faz, nada mais, a pessoa fica do lado, você fica assim, com a expectativa assim, quem será que vem hoje? Pô, Jorge, mas novamente. você sempre é uma eterna, uma grata surpresa, né, Jorge, aqui, poxa. Tá a bom. gente vê, as pessoas, você sabe disso, porque as pessoas Sim. telefonam, as pessoas passam e-mail, enaltecem o trabalho que a gente vem fazendo. Não, o retorno é... Nós temos levado a público coisas que não foram levadas nunca, pelo menos numa televisão, nem aberta e nem fechada. Nós estamos tendo coragem de desmistificar e desmitificar muitas coisas, nos expondo a opinião também contrária da opinião pública. Você faz sabe parte, disso, né? A gente quer que tenha opinião. Com A certeza. favor ou contrário, tanto faz, não pode ficar... Já reiteramos aqui, vamos mais uma vez, nós não somos donos da verdade, né, Jorge? Não. Nós só passamos o que a gente tem que passar. E o discernimento fica para cada um em casa. Bom, de qualquer forma, seja bem-vindo mais uma Obrigado, vez. Gregão. A satisfação está aqui. Boa noite a todos. Como a gente sempre fala no início, então a gente espera que essa 1 hora que a gente vai ter hoje, ela seja digna e honre essa 1 hora da vida de vocês, que vocês vão despender, usar, né, para assistir ou para ouvir, para tentar participar do que a gente vai discutir aqui. Só queria contar uma coisa assim, muito interessante, né? Fica à vontade. Que aconteceu essa semana, que tem a ver aqui com o programa. Então, eu trabalho na Avenida Rio Branco, né, aqui no centro. E aí eu estava, eu me esqueci o nome disso, eu estava descendo para ir almoçar, e aí então eu escutei assim, alguém chamar assim, mestre, mestre, né? E pô, mestre só existe um, né? Que é o planetário da Honda, que é a Akbel, não é? Eu disse, mestre, mestre, alguém chamando assim, né? Bem alto, né? Pleno meio-dia. E assim, putz, eu ficaria morto de vergonha de gritar isso para alguém, né? E o cara, assim, a pessoa, ele chamou tantas vezes tão alto que eu, por curiosidade, virei para ver quem é que ele estava chamando, né? Quem é que ele estava chamando, né? Eu não sabia onde me enfiar de vergonha, né? Mas é que ele assiste aqui o programa, ele não sabia como me chamar, aí chamou por... Aí ele disse, não, vamos começar a conversar, mas é o seguinte, Jorge, por favor, né? Isso daí tem muito a ver, porque assim, as pessoas, elas, na tentativa de demonstrar carinho ou afeição pelo que a gente tenta construir aqui, né? Às vezes sai um pouquinho pela tangente, né? Mas tem a ver com o que você disse, que nós não somos donos da verdade, né? Nem alugamos a verdade, nada que a gente tenta colocar aqui é só uma nuance, uma faceta, uma avaliação nossa de coisas as quais a vida colocou ao nosso alcance, no nosso entorno, para que a gente transforme, e pela nossa tônica de gostar de conversar bastante, então a gente tenta compartilhar com vocês, nada mais do que isso, né? Então, e o nosso tema de hoje, assim, eu acho que é muito oportuno para a nossa época, né, para todos esses processos que a gente vem conversando há todos esses anos aqui. Já podemos considerar que nós estamos no 3º ano de Vida Inteligente, Começamos em 22º, né? Começamos em 28 de setembro de 2005. 2005. Né? Isso, já passamos todo 2006, já estamos em 2007, e se Deus quiser nós vamos adiante bastante ainda. Não, ele quer. Quando a gente fala Ele assim, quer, se Deus né? quiser... A gente joga a responsabilidade para ele, né? Mas depende da gente. É uma maneira, né, de se livrar, né? Jorge, o que é harmonia? Bom, muito se fala em harmonia. Sim. Primeiro é interessante colocar assim, você falou que a harmonia é muito interessante para o nosso dia atual, né, para hoje, né?
Só que a harmonia, no verdadeiro sentido da palavra, que é a harmonia que conduz a pax, né, que conduz a paz divina em cada um de nós, ela é uma necessidade humana desde quando houve a opção pelo não, né, desde quando houve a opção pelo atalho na evolução humana, e isso algumas centenas de milhões de anos atrás. De lá para cá, quando se criou essa divisão de bem e mal, sim e não, esse tipo de coisa, a partir daí se criou o conceito da desarmonia, ou da falta de harmonia, não é? E depois, com o passar do tempo, então a humanidade chegou num ponto em que é necessário que volte a uma etapa anterior, onde eu era um comigo mesmo, né? Eu humano com o meu eu divino era uma coisa só. Essa separação dessas duas partes é que nos faz buscar a harmonia, que é buscar a contemplação de cada um de nós mesmos. Vamos voltar então aqui um pouquinho. Quando é que houve essa separação? Vamos falar de novo nisso. Eu acho que nós já falamos, mas nunca é por demais repetir. Quando a gente fala em datas, sempre que a gente tem conversado aqui em datas, isso é um choque para os que seguem a teoria da evolução das espécies, ou que acham que o Egito existiu há 10 mil anos, ou que a civilização existe há 5 mil anos, dependendo da religião, né, que se coloca. Mas não tem nada disso. A raça branca, a raça ária, existe há 1 milhão de anos. Antes disso, a raça Atlante, por mais ou menos 1,5 milhão. Antes disso, a raça lemuriana, por alguma coisa próximo de 13 milhões de anos, né? Então, a coisa se estende de uma maneira, né, que hoje foge à concepção da ciência. Da mesma forma, assim, e isso vai variando com o tempo, né? Por assim, então, nós temos 12 pétalas no chakra cardíaco, né? E para ver o potencial humano que se consegue com a questão da harmonia, uma dessas pétalas harmonizadas, que é a segunda, que é Chara, T-C-H-A-R-A, né, ela dá o poder da teurgia da cura para o ser humano. Então, peraí, vamos lá devagarinho, Joia. Isso, você está falando das pétalas do chakra cardíaco. Quantas pétalas são? São 12. 12. Você acabou de falar de uma delas. Sim, Chara. Chara. Sim, Chara. T-C-H-R-A. T-C-H-R-A. É uma das 12 pétalas, A-R-A, Chara. Isso. É uma das pétalas do chakra cardíaco. Isso. Qual é despertada através da yoga e que ela... Qual é a função dela? Sim, uma das funções dela é dar o poder de cura e de regeneração sobre si mesmo e sobre o próximo. Os sacerdotes antigos, na época em que a divindade convivia com a humanidade, eles tinham isso desenvolvido e toda a medicina era teurgia. Não é? Aí então a cura de si e dos outros era feita de maneira teúrgica. Com a perda dessa capacidade, né, desse poder, desse potencial que existia nessa segunda pétala do cardíaco, aí então se começou a observar o entorno para tentar resolver, né, a questão das doenças humanas. Aí então se passou a lançar mão dos vegetais, aí veio a questão de chá, essas coisas assim, dos minerais. Aí então veio como substituto ao poder que o próprio ser humano tinha e que com o tempo foi esquecido. Isso uma das, né? E a gente está falando do cardíaco, sim, né? E fora os outros que não é hoje o nosso objeto. Mas então a questão da harmonia, ela tem a ver com, então, o que seria um ser harmônico? O que seria um ser harmônico, né? Já comentando o que seria. Seria aquela criatura que, tendo acalmado o seu astral, tendo pacificado a sua alma, tendo reprogramado a sua mente concreta, tendo sublimado, deixado permeável, né, a sua alma, para que o seu próprio espírito, né, através desse influxo que há em cada um de nós, divino, fizesse a coisa una e integral. Então, esse ser harmônico, ele conseguiria transformar ele e o entorno, né? A partir desse momento, ele tem o que seria a pax permanente, a paz divina, né? Ele tem a compreensão do todo, ele se autorregenera até quando ele quiser e ele consegue interferir no seu entorno. Isso seria o resultado da harmonia como um todo, que é o último item que a gente vai conversar. Eu adoro a facilidade que você conta as coisas. Pois é. Né? Que seria maravilhoso se isso aqui fosse... Não, do jeito que ele falou, nossa senhora, quantos harmônicos nós temos hoje no planeta, que você conheça ao menos? Essas pessoas que têm o poder da autocura, de tudo isso que você acabou de dizer, inclusive de melhorar o seu entorno. Quer dizer, o que você falou é lógico, é perfeito, tudo, mas agora como chegar nisso? Como chegar a essa harmonia? Tem um grande grupo que já tem isso, né? Mas não pode ser
declinado o Não, grupo? pode. Esses são os que interferem e que ajudam a conduzir a humanidade, e que vêm e são Mahatmas, são Bodhisattvas. Sim, são... você está falando em outros níveis aqui. São seres humanos como nós. Só porque eles têm nascimento diferente, porque eles já passaram pela mesma etapa que a gente passou. Não tem? Lembra que a gente sempre fala que nosso objetivo aqui é desmistificar e desmitificar. Perfeito. Então fala assim, pô, Jesus da igreja, um Bodhisattva, tal, não sei o que e tal. Ser humano, nasceu, né, foi criado para isso, tinha irmão gêmeo, veio para trabalhar aqui, fez coisa certa, fez coisa errada, não terminou todo o trabalho, fez muito mais do que as religiões dizem a respeito dele, né, e voltou. O que ele era? Um ser humano como outro qualquer, e que passou pelas etapas que todos nós passamos. Entende? Então, com relação a isso, se existem muitos que estão resolvidos com relação à harmonia, totalmente. Totalmente. Os que não estão resolvidos com relação a essa questão da harmonia, o que estão em processo, somos nós. Eu, você, nós, quem está assistindo, quem não está assistindo. Por quê? A desarmonia, ela surge assim. Então, eu tenho um grupo de skandhas e nidanas. O que são? Skandhas e nidanas são as tendências positivas. O que é a tendência positiva? Skandha? Assim, skandha é a tendência positiva. E skandha, então, é uma palavra em sânscrito, né? Que ela significa, então, baú ou tesouro. Então, é um conjunto de 12 influências que se unem para fazer com que a gente tenda a existir. Da mesma maneira, acompanhadas das skandhas, vem um conjunto de nidanas. Então, nidana significa, em sânscrito, né, significa morte e destruição. Nidana, N-I-D-H-A-N-A, skandhas, S-K-A-N-D-A. Sim. Tá? Então, o que acontece? Esse conjunto de fatores, skandhas e nidanas, eles se unem, 12 de cada um, e 12 na razão dos 5 sentidos, mais os 7 graus de consciência dá 12, daí 12 de cada um dá 24. Tá? O que acontece? Eles se unem e aí criam a tendência, criam o potencial para a criatura vir a existir, né, e fazer o seu trabalho com relação à lei. Isso você está falando de um avatar, de um Manu ou qualquer um? Todos nós. Qualquer pessoa. O fato da gente estar aqui é que a gente tem skandhas e nidanas em desequilíbrio, a razão da existência, porque se não fosse assim, nós teríamos nascido então já conscientes de todas as existências anteriores, que não é o nosso caso, e que não é esse negócio de vida passada que não tem nada a ver, entende? Então a gente teria nascido consciente, viria trabalhar consciente, trabalharia até quando quisesse e voltaria consciente, né? Que não é o nosso caso ainda, a gente está aqui e está na lida como todo mundo. Então, esse conjunto de tendências negativas e positivas, ou inferiores e superiores, né? Melhor, faz com que a existência aconteça. Né? Aí, então, essas tendências, e aquilo que a gente já conversou, que é lá o átomo causal vai desenrolar, aí ele dá desde qual é a família que eu vou, qual é a nação que eu vou, qual é o mês que eu vou nascer, qual é a mãe que eu vou escolher, qual é o nome que eu quero, e isso começa a se desenrolar. Começa a se desenrolar. A gente falou outro dia, até no geral as pessoas falam assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, e que é real, porque os acontecimentos futuros, ele fica enrolado sobre si mesmo, na medida que ele se desenrola, ele vai se transformando em realidade, em dia a dia, e aí eu me submeto a isso ou não, eu transformo. Então, esse conjunto de tendências positivas e negativas é que faz com que a gente exista. A gente está aqui, no chamado mar de lágrimas, né, que é a existência, é por quê? Porque nos cabe, por lei, um trabalho. Que trabalho? Resolver a mim mesmo, o que eu tinha no meu passado, resolver o grupo familiar que eu escolhi e resolver parte da humanidade. Esse é o meu trabalho. Nesse trabalho, ou esse trabalho, ele só chega na sua plenitude, será alcançado, quando eu me tornar harmônico. Quando eu fazer o quê? Daí não é assim, o grego é um cara perfeito, por quê? Porque não tem nada de ruim nele. Não existe isso. Não existe porque o perfeito, porque assim, tem que ser buscado o equilíbrio. Se uma criatura tem só tudo de bom e nada de ruim, está em desequilíbrio, não adianta. Se na outra criatura tem tudo de ruim e nada de bom, está em desequilíbrio, não adianta. O que é buscado na existência humana? O que é honrar uma vida? O que é dignificar a divindade que existe em cada um de nós? É buscar o equilíbrio, porque o que em nós está de errado, o que em nós está de tendências negativas, né, de tendências inferiores, ele tem que ser sublimado para que eu atinja o equilíbrio. O que é sublimar? Sublimar não é transformar, não é destruir, não é fazer nada. Sublimar é elevar. E a gente tem que ver assim que é coisa muito interessante, grego, porque assim,
conceitualmente, né, no cosmos, no universo, o negativo nunca existiu, a não ser do ponto de vista divino, que quando foi o quinto planetário, né, ele optou por não participar da evolução humana e pronunciou um não e caiu junto com a hierarquia, mas daí era o mal no bem, porque eram os dois irmãos trabalhando em favor do eterno, conscientemente. Aí a humanidade interpretando essa questão do não cósmico de uma maneira errada, cria o não humano e cria o conceito de mal. Entende? Mas isso então antes não existia. Não existia. Não, cosmicamente não existe o mal, né? Existe só do ponto de vista humano. Aí então, as coisas que a gente chama como coisas negativas, então, assim, procurar uma coisa negativa, o medo. O medo, cosmicamente, ele não existe. O medo, do ponto de vista de universo, ele não existe. O medo só existe do ponto de vista humano. E ele existe como uma negação do quê? Da coragem. A coragem existe cosmicamente. O ódio, ele não existe cosmicamente. Ele não existe universalmente. Ele não existe do ponto de vista divino. É um conceito desconhecido. A divindade não odeia. Não existe isso. O que existe o quê? É o amor. A negação de um conceito divino é que se cria esses conceitos que a gente chama como inferiores, que é onde a humanidade fica chafurdando aí no que a gente chama de mar de matéria tamásica, que é o Mar Vermelho, onde tem aquela lenda do atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés, né? Não é Mar Vermelho de água, é mar de matéria tamásica, de sátiva, rajas e tamas, não é? Então, o atravessar isso uma vida inteira sem molhar os pés em equilíbrio, isso é progredir, isso é evoluir. Então, conceitualmente, o mal não existe, existe humanamente, né? Então, quando eu vou trabalhar o ódio, eu tenho que me lembrar que o ódio, ele é uma negação do amor e, por decorrência, ele está intrinsecamente, intimamente, vitalmente, astralmente, cosmicamente ligado ao amor. Então, sempre o ódio extremo está ligado ao amor extremo. Os dois se alimentam da mesma coisa. Você está tocando num assunto, e esse assunto, com certeza, quando a gente fala em harmonia, quando a gente fala em ódio, quando a gente fala em amor, nós vamos chegar na sustentação da nossa humanidade, vamos dizer, que é a questão da família. Família. Dentro das famílias, e considerando os outros programas que nós já falamos sobre reencarnação, sobre aqueles aspectos, desmitificamos uma série de crenças. Pois bem, considerando que a maioria das famílias hoje são desarmonizadas, o tema do nosso programa hoje é a harmonia. Sim, sim. Uhum. Considerando que muitos casamentos, muitas uniões foram desfeitas sem que houvesse uma resolução das pendengas, vamos chamar assim, um termo nem sei se é adequado. As pessoas se separaram, pessoas tomaram seus rumos diferentes, magoadas umas com as outras, sem aparente possibilidade de harmonização, de harmonia entre isso aqui, filhos no meio dessas mesmas questões, como, considerando que, antes de eu vir, eu escolhi local, família, nação, estado, pai, mãe, nome, como você fez questão de frisar aqui por mais de uma vez, dá uma geral nesse aspecto, vamos dizer, se eu não resolvo uma coisa aqui, se eu não devo isso aqui, se eu não tenho a minha identidade, eu não nasço, eu não fui ninguém, né? Como você já disse aqui, se eu não fui ninguém, como é que é o termo que você usa, que eu peço para você repetir? Nós não somos iguais, como é que é? Você falou, não existe eu no passado, não fui eu. Não. Como é que é o termo? A relação de 1 para 1? A relação de 1 para 1. Não. Se não existe a relação de 1 para 1, não. Como é que eu vou resolver esta questão perante o registro akáshico, lá, sei lá como é que a gente pode denominar? Numa vida futura com aquela pessoa que eu não resolvi a minha questão. É muito procedente a tua colocação. E é muito interessante que assim, é que você imagina assim, é que tem que ter uma dissociação. 3222-1137. Se você quiser, tiver alguma dúvida, ligue para cá. É que tem que ter uma dissociação assim, muito clara, né, assim, muito lúcida, translúcida, nítida, entre quem nós somos e o que nós somos. Quem como nós e estamos, o quê? E como nós estamos hoje. Porque assim, o fato de eu ter nascido em uma família, e aí eu vou, junto com uma criatura, compor uma nova família. Os ascendentes dessa minha família, os ascendentes da família dela, só existe enquanto resultado, né, no astral, só existe enquanto resultado de uma existência
cosmicamente, vitalmente, isso já não existe mais. Então, veja assim, eu estou vindo, né? Opa, agora para fazer esse trabalho eu preciso dessa roupa, né? Eu vou e me visto. Me visto de quê? De Jorge. Acabou a existência do Jorge com 100, 200, 470, 100, depende da minha incompetência, não é? Quanto tempo vai durar essa existência. Então, acabou, eu que tenho nome, eu vou ver se é necessário que eu venha novamente nessa ou em outra. Aí, então, com relação à família. Quando você vê uma família, o fato da família ser desarmônica, primeiro tem um aspecto que assim, não é que é desarmônico, é que a gente está em... Quando a gente vê assim, a gente pensa na Idade Média, a gente pensa há 200 anos atrás, tal, você imagina aquela coisa assim mais pacata, todo mundo se dando bem, a coisa fluía mais devagar, a vida parece que ela era assim, era possível se programar a vida, e hoje a coisa é tudo mais ou menos assim, né? Por quê? A gente está num processo em que o novo ciclo já começou e o ciclo que já terminou está nos seus estertores, né? Estou com o Dialbardo, o novo ciclo estertor do ciclo antigo. Então, tudo que tinha para ser resolvido cosmicamente na história humana, ele obrigatoriamente teve que nascer agora para ser resolvido, é a última hora, a porta está fechando. Então, essa questão de toda a família desarmônica, toda criatura desarmônica, todo mundo está penando no dia a dia para evoluir, para encontrar a si mesmo, é por quê? Porque cada um traz em si uma parte de todo o karma humano que tem que ser resolvido agora. Então a família desarmônica, sim, isso é ruim? Não, é bom, por quê? Quando você pega uma pedra bruta e você vai ter que polir, não é o atrito que vai dar o polimento? Com certeza. Só que daí vem a questão seguinte, tem duas maneiras de interpretar. Ou eu interpreto do ponto de vista humano e eu me meto nessa confusão que é minha e interpreto humanamente e aí a coisa se rompe e eu largo de mão e daí vou e pego outra que é igual, a outra pega outra que é igual e aí o karma se perpetua em vez de se resolver. Ou eu interpreto esse atrito que é salutar do ponto de vista divino, que é a nossa função. A interpretação humana que a gente dá às coisas é pura diversão humana. Nossa obrigação é interpretar divinamente as coisas humanas que nos acontecem. Aí quando eu faço isso, eu resolvo. Em eu resolvendo, eu resolvo aquilo que coube a mim resolver. O que coube a mim resolver? Uma parte da coisa humana não resolvida e a incompetência dos meus antepassados que deixaram que aquilo viesse a ser resolvido agora comigo. Se eu não resolvo, né, ou a minha filha, ou o meu neto, ou meu bisneto, assim, pô, o meu bisavô, meu avô, meu tataravô foi incompetente porque ficou esse troço para agora eu vim nascer aqui e ter que resolver. E é assim que acontece. O que sobra para resolver hoje, ele é fruto da incompetência dos que nos antecederam do ponto de vista evolucional. Ninguém jamais se preocupou em resolver e foi passando para frente. E agora a coisa está como está. A família, ela funciona como se fosse uma alma-grupo. O que é uma alma-grupo? Ela tem um nó principal, né, uma determinante principal e várias nuances de cada um que a compõe. Isso é uma família. Entende? Tá, e essa questão do... Eu não consegui resolver a questão. Existe alguma coisa de verdade que essa harmonia ela vai ter que se repetir num futuro, numa Sim. outra vida para que... Assim, aí é que tá. Como é que é isso? Qual é a verdade nisso? Sim, nessa existe. Assim, a questão do karma humano, né? A analogia que você pode fazer é um carnê. Você pegou o carnê, você fez. E aí, tanto faz se é bom karma ou mau karma, os dois, do ponto de vista de evolução, são ruins. Por quê? Porque tanto o bom karma quanto o mau karma vai te obrigar a nascer. Qual é que é o bom? Não nascer. Ou nascer consciente para trabalhar para a humanidade. O que é que acontece? Ficou pendência naquele ramo familiar, naquela família, naquela nação, alguém tem que resgatar. Por exemplo, sim, eu nasci na família tal, né? Meu sobrenome é Ouro, né? Mas só que o meu avô era Ouro, da Itália, a minha avó era Mor, a outra avó era Castro, o outro avô era americano Canfield, o outro era não sei o que tal, um monte de mistura. Aí eu casei com uma de sobrenome Souza, né? Aí o que as minhas filhas têm a ver com isso? Tudo que as minhas famílias não fizeram e que a família da minha mulher não fez, a minha filha vai ter que fazer? Vai ter que resolver? Sim. Por que ela vai ter que fazer? Porque é ali que a coisa para. Não resolveu? Né? Onde é que eu existia antes? No Tibete. Onde é que eu existia antes? No Egito. Onde é que eu existia antes? Qualquer outro lugar. Você, mesma coisa. Eu estou aqui por quê? Porque eu tinha a tônica necessária para resolver isso que eu estou tentando resolver. Não resolvi? Tá, acabou meu tempo aqui, o que eu vou fazer? Fecho meu passaporte, pego meu avião, não é? Avião quer dizer, vou reencarnar, onde é que eu vou?
um outro lugar qualquer, onde eu seja necessário, quem vai vir para cá, quem tem a competência para resolver. Sempre em cada um de nós, Grego, isso é muito importante a gente ressaltar, sempre em cada um de nós estão depositadas todas as maiores e melhores esperanças da lei para que a gente se resolva. É como se fosse assim, uma fatia de um bolo de aniversário, cortado assim, né, que ela começa fininha e depois vai alargando. A ponta da fatia, a ponta do bolo, da fatia de bolo, sou eu, é você, somos cada um de nós. Atrás de nós tem toda uma fatia de toda a existência humana. Quando eu me resolvo, eu me harmonizo, resolvo todo o meu passado. E você veja só, que eu tive pai e mãe, que tiveram pai e mãe, que tiveram pai e mãe, e assim sucessivamente até o primeiro ser humano que já existiu. Milhares e milhares e milhares de encarnações para gerar o quê? Eu. Para quê? Para que eu resolva. Se eu resolver, tudo está resolvido. Se diz que quando alguém se inicia na Terra, uma estrela se apaga porque se une alguém da hierarquia Jiva com um cosmos, alguém do cosmos. E é verdade. Da mesma maneira, quando termina um ciclo e alguém não passa, que assim, fez só besteira, acabou o ciclo, se apaga a criatura e se apaga a estrela que dependia dele. Então a gente tem responsabilidade cósmica sobre as besteiras que a gente faz aqui enquanto ser humano. Tá. E qual é o caminho, ou qual é a trilha para a gente buscar tudo isso aí que você falou? É notório, a gente sabe que a gente falar é uma coisa, a gente chegar nisso é outro. É difícil a gente conseguir. Isso era antes, né? Agora a gente está na época da prática. Já é mais fácil. Podemos dizer que é mais fácil porque nós temos mais uma orientação maior. Tal. Como é que a gente está preparado para isso? Exatamente, são novos tempos, apesar de todas essas dificuldades são boas, porque você mesmo falou que elas estão aí para a gente transpô-las, né? Qual é o caminho da harmonia, vamos dizer? Sim, veja assim, Grego, com relação à dificuldade, como é uma coisa muito interessante, que assim, quando eu sinto medo de alguma coisa, supondo que eu tivesse medo de alguma coisa que eu desconheço, não é? Supondo que eu tivesse medo, seria o seguinte: uma criatura que é o medo, que foi criada, foi plasmada, foi gerada, foi parida, né, pela primeira criatura que sentiu medo enquanto ser humano. E quando é que é isso? Podia ser um cara lá na Lemúria, um cara lá na Atlântida, milhões de anos atrás. Isso. E isso em mim se manifesta. E aí quando eu vou e sinto medo, significa o seguinte: aquele ser criado há milhões de anos atrás, em mim se manifesta. E eu sinto medo de alguma coisa. Grande oportunidade evolucional. Por quê? Porque em eu resolvendo esse medo, eu resolvo aquela criatura lá atrás. Não vou resolver todo o medo humano, mas uma fatia eu resolvo. Eu creio que até que o medo não seja o pior fator para nós. Eu acho que o pior fator para nós seria o que eu chamaria de cristalizações. Ou seja, nós temos coisas enraizadas no nosso ser, que a gente traz de éons, vamos dizer assim, e mais aquilo que a gente adquire aqui, né? Seja em função das nuances do nosso ego, a personalidade, aquelas coisas, a teimosia, os preconceitos. O ego é a parte divina, né? Esse é o imutável, né? Esse é uma cultura um pouco diferente. Não é o ego divino que eu estou falando. Sim, a individualidade, exatamente, a passionalidade, sim, claro. Sem dúvida. Estou falando dessas coisas da personalidade sem dúvida, aqui. Sem dúvida. Então eu acho que é muito mais difícil trabalharmos as coisas que nós adquirimos aqui, vamos dizer, aquelas manias, aquelas tendências, os vícios que nós já falamos aqui em programas anteriores. Sem dúvida. Aí é o que eu creio que seja bem pior do que aquilo que a gente traz do passado. Não, mas isso vem do passado, não, sabe? Sem dúvida. É porque quando por que a pessoa ela é levada a fumar em determinado período da vida, ou a ter medo, ou a ficar dependendo da vida, qualquer coisa assim, porque ela tem um conjunto de fatores, né, negativos, inferiores, que gera, porque assim, uma coisa que é interessante explicar assim, como é que isso acontece? Como é que alguém tem uma vontade, uma dependência, um medo? É um conjunto de forças que começa a agir no corpo vital e no corpo astral de cada um de nós, e ele gera um turbilhão, né, vibracional que atrai os semelhantes. Atraindo os semelhantes, né, isso toma tal forma, toma tal densidade, toma tal peso vital, que ele passa a determinar o dia a dia. Essa que é a mecânica.
E isso acontece porque o ser humano ele se coloca numa posição, e aí tem as duas bases, né, das dificuldades ou da falta de harmonia humana hoje, que são a inércia e a passividade. Né? A inércia é física. Se um corpo está inerte, esse copo d'água está parado aqui, fisicamente ele está inerte, nada está acontecendo com ele. No caso do ser humano, se eu estou inerte, né, que se eu não estou procurando evoluir, todo o entorno ele tende a se aproximar vitalmente e se utilizar vitalmente daquela criatura que está inerte. A inércia é negativa, fisicamente. E aí tem o irmão gêmeo, né, ou a irmã gêmea da inércia, que é a passividade. Aí então você fica inerte e passivo com relação à vida. O que acontece? Você passa a ser usado por aqueles dos quais você deveria sublimar e transformar. Então, em vez de você, como divindade que é, como ser humano consciente que você é, como ser completo, pleno, pronto e acabado que você é, né, esforço e toda uma linha evolucional, você se coloca e se submete àquelas criaturas que você nasceu para sublimar. Teus medos, desejos, anseios, dores, expectativas, toda essa questão afetiva, emocional e toda a questão da mente concreta, ela passa a dominar o teu dia a dia, e a tua razão, a tua mente universal, a tua mente abstrata, que deveria dar a tônica da tua existência, quer dizer, a partir do amarelo, de sattva, né, ou na pior das hipóteses, de rajas da mente superior, não é? Passa a ser dado por tamas, que são os sentimentos mais densos, que é aquilo que permeia a nossa existência e que vive mais próximo do globo terrestre, que é o quê? São as paixões, são os medos, são as desilusões, são os amores não resolvidos, são, sabe, os ódios, as ansiedades. Esses seres, essas coisas, né, eles são criados pelo ser humano e eles precisam de uma quantidade muito, muito densa de energia, então eles habitam no entorno imediato, né, do globo terrestre, né, e sugando diretamente do baço de cada criatura que sente isso, a energia. Quando a criatura se apaixona, é uma coisa muito interessante. Quando um ser humano se apaixona, então, ele diz, não, aquela criatura vai se apaixonar. A paixão, ela é o amor universal do ponto de vista caótico. E a forma como a paixão, como ela se instala no ser humano, é como se ela fosse uma forma, como se fosse uma enguia. Ela enrola o corpo astral do ser humano, o ovo áureo do ser humano aqui assim, desse lado, e por aqui ela sobe e suga toda a vitalidade. E em fazendo isso, como é uma forma muito densa, em fazendo isso, ela faz com que esse ser que está apaixonado, ele se ligue a tudo que de mais denso existe. Né? Você está querendo dizer que a paixão é uma coisa totalmente nociva? Totalmente. A origem da palavra paixão, sim, né, ela tem a ver com dor e sofrimento, que vem do grego pat, P-A-T-H, que é sofrimento, é dor. Tá, é verdade. E que tem a mesma... Eu sabia que vinha daí do pat. Sim, e tem a mesma raiz da passividade. Passividade, né, ela tem a raiz dor, né, e a paixão tem a mesma raiz da dor. E só que veja que é uma coisa muito interessante, porque também paciência tem a mesma raiz grega, né? Dor, né? Só que é o seguinte, a paciência é como se fosse a dor já sublimada, e ela então se sobrepõe, ela é senhora de qualquer uma das outras formas astrais que você tenha. Por isso que se diz que a paciência é a maior das virtudes, que a gente vai conversar em seguida. Tá. Então aí quando a paixão Vamos voltar se instala... paixão. Quando a paixão não se existe instala... paixão benéfica, então? Não, porque não seria paixão, seria amor universal, amor fraternal. Agora eu gosto de te botar em fria sempre, né? No ar e ao vivo. Sim. Quando falo, não vou aqui afirmar se é verdadeiro ou não, nada, nem falamos de religião aqui, mas eu tenho que tocar. A questão desta frase aqui que me veio na cabeça agora, a paixão de Cristo, o que seria isso então? É uma interpretação humana, caótica errada, sobre o quê? Sobre um fato que não existiu. Um fato que não existiu. Perfeito. É porque pegaram aquela tragédia do Gólgota, aquelas dores todas, né? Pegaram as dores todas, né? Do Joshua Ben Pandira, o Cristo da igreja, que na verdade é o Cristo iluminado, que é igual o Acta, né, dos hindus, que é sabe? Sim. Não é o caso agora. Mas então pegaram aquelas dores e transformaram em paixão para fazer o quê?
para fazer com que essa dor ela fosse perpetuada com interesses outros. Aí então a pessoa hoje, quando vai demonstrar o seu amor por aquela criatura divina, né, naquela religião que ele escolheu, ele vai cultuar, né, vai festejar a dor, vai perenizar a dor, quando não devia mais existir. Respondido. Vamos falar da paixão agora, então. Continuando na paixão. Tem um livro, A Velhice do Padre Eterno, que fala sobre essa questão do uso, né, dessas coisas. Tá. Bom, então a paixão, ela entranha, ela faz com que a criatura se entrelace de tal maneira no entorno, né, que o apaixonado, ele perde completamente a razão. Isso é verdade. Duas pessoas apaixonadas são malucas, são loucas. Mais o homem que a mulher, porque a mulher, ela é mais o homem que a mulher? Muito. Que é isso? Muito. Você multiplica por 1000. O homem? Sim, porque assim, toda a força do homem, né, ela vem de determinada região mais baixa do astral e da mente concreta. A força da mulher vem de uma determinada região do astral e já da mente abstrata, que é a intuição. Então, a paixão da mulher, ela é mais refinada, né, e mais arguta, mais especializada. Já o homem é mais bronco, mais tacanho. Então, ele sofre muito mais a paixão e se joga muito mais de cabeça do que a mulher. Fico surpreso com essa sua afirmação. Sim, aí. Sem dúvida. Isso fisicamente, né, astralmente, vitalmente, né, biologicamente, se quiser falar. O que acontece? Então, o ser que está apaixonado, ele fica, como se o muro de defesa dele com relação ao astral... E por que as pessoas se sentem tão bem, ô Jorge? As pessoas apaixonadas se sentem bem? Claro. Parece ser incoerente. Não é incoerente, é porque, sim, primeiro é uma experiência fantástica, né? Sim, porque dúvida. Uma das maneiras de se evoluir é fazer a peregrinação. O que é peregrinar? É andar pelo mundo levando pancada. E não tem a melhor maneira de levar pancada do que se apaixonar. Isso não existe. Assim, sob medida, né? Só que, assim, a paixão, ela faz com que o indivíduo daí perca a lógica, né? Deixe de usar a lógica, deixe de usar a razão e se submeta. Veja como é interessante, como ele está entrelaçado a todo o astral mais denso e aquele influxo violento de energia plasmado naquela criatura que ele acha que é, e respondeu que se perguntou por que é tão intenso, é porque a paixão, ela é a interpretação caótica, a interpretação humana do amor universal. Como é que é? A paixão, ela é a interpretação caótica, a interpretação humana do amor universal. Então, você imagine o que seria você ter um amor com a mesma intensidade de uma paixão recém-plasmada, mas daí não por uma pessoa, por todo o gênero humano. Aí seria exatamente da forma como a divindade vê a humanidade. A divindade vê a humanidade com essa paixão, mas não humana, com o amor universal. Só que daí assim... E a paixão, qualquer paixão humana, qualquer desejo humano, ele causa dor, por quê? Porque ele é finito, porque ele consome muita energia e não tem como alguém ficar apaixonado a vida inteira, porque verdade. Fisicamente é impossível de resistir, a pessoa morre. Tem um prazo, Não, a pessoa morre, se ela ficar apaixonada a vida inteira, ela morre de morte morrida, porque não há vitalidade que dê conta. Né, porque ele é sugado de tal maneira, né, e aí qualquer movimento que a pessoa, a contraparte ou a parte a favor, né, faz para o amado aqui, o apaixonado, isso causa uma dor física comparável às maiores torturas da Idade Média. Causa e por quê? Dor física aonde? No quê? Em quem? Em quem está apaixonado. Assim, vamos supor, eu estou apaixonado por alguém disse que ia fazer determinada coisa e não fez. Aí eu fico magoado com aquilo. Uma coisa é ficar magoado se está apaixonado. Quando você está apaixonado, e aí você está entrelaçado a toda a parte mais baixa e mais densa do astral, aquele movimento da outra pessoa faz com que você sinta todas as dores, porque todos os conceitos de dores que existem no astral, todos os seres de sofrimento, na paixão, eles estão entrelaçados contigo. Quando então eles vêm à tona... Faz parte da tua egrégora, né? Vamos dizer, uma egrégora, uma grande egrégora. Exatamente, a egrégora da paixão, né? Aí ele vem e ele causa dor física no plano vital da criatura, por isso que a paixão é dolorida, porque ela é fisicamente dolorida, porque todas as dores estão entrelaçadas à paixão. Né? Todos os sofrimentos, todas as decepções estão entrelaçadas e se alimentam da paixão como de nenhum outro sentimento. Vivendo e aprendendo. Totalmente. Como é que eu faço para quando você se apaixonar, apaixonar, aproveite bem rapidamente. Não, acho que tem que se apaixonar, faz parte da essência. Só que daí o que acontece é o seguinte, é que são etapas, né? Uma coisa é você se apaixonar enquanto adolescente, outra coisa são os ciclos humanos, né? Então 7, 14, 21, 28,
Então, a paixão mais destruidora para um humano não preparado seria aquela que ele tivesse entre 49 e 56, entre 63 e 70. Bom, ainda tem chance. Tem chance de ainda. Então, porque você estaria na segunda fase de 7, depois de ter feito 49, onde você já está usando energia tua, não mais do teu pai e da tua mãe, aí seria destruidor. Né? E vejo que daí, então, isso é uma interpretação humana, quando eu devia estar apaixonado, ela pela humanidade, e eu como ser humano divinizado. Aí, então, é uma paixão construtiva, porque eu construo a humanidade e me construo junto, eu gero um ciclo virtuoso, né, de reposição de energia cósmica com a paixão, eu gero um ciclo vicioso, onde se esvai a minha energia humana e cósmica também. Como é que uma pessoa pode discernir, né? Já que nós estamos falando disso, harmonia, paixão, amor universal, tudo, quando a gente está apaixonado, a gente fica cego, né? Totalmente. A paixão. Como é que uma pessoa pode discernir, um adulto hoje, que hoje a gente está mais esperto, apesar de a gente cair sempre nessas rédeas, né? nessa malha, como é que a gente pode discernir o que está acontecendo com você e com a sua parceira, com o seu parceiro? Pelo menos para ter aquele momentinho lá. O que eu estou sentindo? Eu estou apaixonado, eu estou sentindo atração física, eu estou amando, eu estou tendo um reconhecimento de amor, uma... Ninguém conhece. Que dica você dá, vamos dizer assim, se é que isso seja factível? É possível, sim. O conceito de amor ele só existe, assim, só quem poderia descrever para a gente o que é o amor verdadeiro, seria o planetário da Ronda e sua contraparte, né, que seria então o sexto senhor, o sexto planetário, que é o responsável pela humanidade. É o Akbel ou não? Akbel. Quem é a contraparte dele? Alamirá. Alamirá, tem razão, nós já falamos disso aqui. A mãe de todas as mães, né? Então, Akbel e Alamirá, eles têm condições de descrever o que é o amor, porque o único amor real, plasmado cosmicamente, é o amor que o planetário da Ronda sente pela humanidade, que é a responsabilidade dele. Fora disso, é só interpretação humana do que é amor. Agora, com relação ao que você tinha perguntado, da questão de como desatolar, porque o cara que está apaixonado está atolado. Totalmente. E é porque daí a paixão, ela se assenta na inércia e na passividade. Porque quando eu estou apaixonado ou quando eu tenho medo, não é que o medo está só em mim, é que em mim está um caminho onde eu me jogo no medo. Eu passo a habitar o mundo do medo. Quando eu estou apaixonado, eu passo a habitar o mundo da paixão, onde estão todos os medos, as dores e os prazeres e felicidades. A única maneira de eu contrapor, então, a inércia e a passividade humana é a vontade e a atividade divina, consciente. Isso está em cada um de nós. Então, a única maneira de você desatolar, e daí isso não só com relação à paixão, mas no dia a dia também. Se eu estou baseado só na inércia, na passividade, com a vontade e com a atividade, e aí vontade, atividade e sabedoria, amor, sabedoria, um trinome, né? Pai, mãe, filho. Então, vontade, sabedoria e atividade, eu consigo fazer o quê? Me sobrepor a qualquer um ser astral ou da mente concreta que esteja dominando a minha tônica no momento. A única maneira. Então, como é que eu vou desatolar na questão da paixão? Eu ter vontade e atividade para compreender o que está acontecendo, expor o que a paixão está fazendo comigo, não é? E aí, então, a partir disso, eu consegui sublimar e superar. O que é sublimar a paixão? Aproveitar que daí a lei, a vida colocou para mim toda aquela hoste, né, de seres que magoaram e magoam a humanidade inteira até hoje, e esses que me tocam e me tocam de verdade, que assim, os que estão entrelaçados se alimentando de mim, esses eu sublimo. Como é que eu sublimo? Eu elevo, eu faço com que essa paixão, né, ela suba de tom. Opa, vai lá, como é que é subir de tom da paixão? Subir de tom é eu entender o que está acontecendo e aí fazer com que o que me une àquela pessoa não seja mais só a tônica que me levou a ficar apaixonado, mas porque eu vejo se aquela criatura é realmente quem karmicamente eu preciso. Como saber isso? Aí que vem a questão da vontade, sabedoria e atividade. Você tem que ter discernimento para entender o que está acontecendo. Não só da sua parte, né? Quer dizer, a própria pessoa que... Eu estou falando de mim, mas a outra pessoa também tem que estar. Senão um prato da balança fica assim ou assim, aí não vai acontecer. Tá, mas o processo, isso é muito interessante de levantar a questão da paixão, porque a paixão é o exemplo mais doloroso da falta de harmonia. A sublimação da falta de harmonia, que é baseado na inércia e na passividade, você usando vontade, sabedoria e atividade, e você resolvendo a questão da paixão, você resolve essa mesma fórmula, você resolve qualquer coisa no dia a dia. Entende? Daí não é que a vida harmônica, a vida do dia a dia, ela vai assim, não, eu então estou harmônico, ou estou em processo, então não vou mais ter conta.
não vou mais me incomodar com o meu vizinho, não vou mais me incomodar no trânsito. Não, não é isso. Aí seria já eu vou me incomodar. Grande passividade, né? Eu vou vivenciar isso daí, só que eu vou vivenciar de maneira neutra. A neutralidade, né, que é o que tem que permear a existência do ser humano hoje. Acho que a dica foi boa. Agora eu pergunto assim, é fácil? Não. Por quê? Porque envolvido na questão da paixão estão as maiores forças já criadas no astral, superiores a qualquer nível de ódio, superiores a qualquer nível de medo, superiores a qualquer coisa que exista no astral, está as forças que criam o que a gente conceitou como paixão. Por isso que o apaixonado, ele age como uma besta quadrada, né? Assim, com todo respeito a quem está apaixonado. Interessante. Mas interessante. Pelo menos levantamos uma lebre, eu acho que tocamos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse aspecto da paixão. Não, sinceramente. É porque vitalmente a pessoa assim, é como se fosse. Então sabe que a gente tem a rede vital, que ela é como se fosse uma balaclava, né? Nos protege do astral. Quando eu estou apaixonado, então isso é tão intenso que ele implode a minha proteção com relação ao astral, e eu fico completamente à mercê de tudo quanto existe de mais denso no astral. Como se fosse um vício, você falou isso aí, o vício provoca isso. Maior do que qualquer vício, porque o vício ele é pontual. Sim. Ele vem, dependendo daquele que ele se aloja. A paixão, ela explode toda a tua proteção, você fica à mercê do astral. Então, é como se fosse assim, você agora, é a casa da mãe Joana na questão do astral. Mas é interessante, né? É interessante o outro aspecto, porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala, puxa vida, como você está bem, né, Jorge? Como você está bem, fulano de tal? Você está apaixonado, você está amando. Que geralmente quando a pessoa está encantada com alguém, ou está de bem consigo própria, podemos dizer assim, você vê, o olhar é brilhante, o rosto emana outra coisa. Mas sabe por quê, Grego? É que por que essa? Não sei, parece ser uma incoerência. Não é que assim, é que a paixão, como qualquer sentimento humano, e daí, por isso ele que vem... pseudo faz bem? Então não, o que ele é faz isso? bem, é porque assim, todo sentimento humano, ele sempre vai gerar dor porque ele é finito. Então a paixão no início, quando ela se instala na criatura, a criatura rejuvenesce. Ah, sim. Por quê? Porque o fluxo de vitalidade que está permeando, né, o ser dela é coisa que ela só viu na vida intrauterina. É eletricidade pura. Foi bom você abordar esse aspecto. Tá. É eletricidade pura, por quê? Porque ainda está se instalando, ainda está alimentando, só que daí começa, né, aí começa a dar tanta vitalidade, né, a criar tantos fatores, e aí quando tem aquela inflexão onde a paixão passa daquela coisa assim, aquele sonho, aquele enlevo, aquele conto de fadas fantástico, maravilhoso, e acontece a primeira quebra com relação ao parceiro, né? Assim, a primeira discussão, a primeira onde ela passa a existir o ciúme. Sim, cobrança, uma série de coisas. Nesse instante, naturais. Nesse instante, né, aí, exatamente como a gente falou, a paixão, né, ela é ligada à passividade e é ligada à paciência. O que muda é a tônica como está sendo usada a energia. Aí tudo aquilo que já está em você e que você permitiu que se entranhasse em você porque era completamente prazeroso, era assim, é aquela expressão máxima do amor humano, assim, aquela mulher é aquilo que eu quero. Tanto é que toda paixão termina em depressão, né? Depois, totalmente, como você acabou de dizer. Totalmente. No começo porque, essa claro, porque você está de tal forma esvaído de energia, os teus centros de força estão de tal forma confusos, e veja como é interessante assim, que quando a paixão se instala, ela praticamente bloqueia toda a ação da mente concreta. Então você age só do astral para baixo. Nem a razão você não usa. E veja que o nosso objetivo aqui na questão da harmonia é usar a mente abstrata, é usar a intuição, assim, nos interessa começar a trabalhar de onde acaba a razão, né, onde está a parte divina. Você imagina então uma criatura humana no dia a dia, sem usar sequer a razão. Quando se rompe esse processo, quando a razão vem e desce, ele pensa assim, putz, mas o que eu fiz? Onde é que eu estava metido? Né, o cara vai e age passionalmente, até se usa o termo, né? Passionalmente, isso. Ele age baseado só no astral, né? Nos instintos mais básicos, né? Aí quando a razão vem e se dá conta, assim, peraí, mas que bagunça é essa? Né? E, afastado disso, o teu eu divino, o meu eu divino, nós, na divindade de cada um de nós, olha atônita, uma coisa que ela não consegue compreender, desconhece completamente, porque o que ela projetou na humanidade não foi aquilo, foi amor universal. Só que o amor universal está represado
em mana superior, na mente abstrata. Não consegue passar pela lógica, porque a lógica rejeita o amor universal, que é ilógico, não é? Não vem para o astral e a humanidade fica órfã de si mesma. A humanidade é órfã de si mesma por quê? Porque os valores divinos que estão em cada um de nós, e que é a questão da harmonia, não se manifestam por quê? Porque nós agimos ou baseado na passionalidade ou baseado na razão. Nenhum dos dois funciona. Então, só rebatendo na mesma tecla, quer dizer, o início de uma paixão, ela pode se tornar uma coisa boa. Ela sempre é boa. Sim, ela sempre é boa e pode se tornar melhor ainda se ambos, se você e a pessoa em questão que está acontecendo, tomarem consciência do que está sendo aquele encontro. Lógico. E para que está sendo aquele encontro. Sublimar a essência da paixão. Perfeitamente. E aí transformar essa pode até se essência da tornar paixão. um amor verdadeiro, vamos Pode dizer. até evoluir, só que quando surgiu o amor verdadeiro, a paixão já não existe. Não existe, não, claro. Não, porque são coisas completamente diferentes. Diferentes, sem cobrança, e o amor verdadeiro do ponto de vista e o amor verdadeiro do ponto de vista humano, exato. E o amor verdadeiro do ponto de vista humano ainda, não é o amor verdadeiro do ponto de vista divino, que isso é a harmonia permanente. É querer demais, é a pax. Querer demais. Não, é o nosso objetivo aqui hoje. Tá, né? E para caminhar aqui, que nós estávamos falando, para a gente caminhar para a harmonia, você falou que a paciência é um grande aliado. Né? A paciência, então, ela é dita como a mãe de todas as virtudes, né? Por que ela é dita como a mãe? Assim, quando eu vou agir, então, estou no trânsito, né? Não, pô, eu sou zen pra caramba, não sei o que e tal, amo a humanidade, né? Sabe, tal. Aí o sinal abre e a criatura na frente está no celular e eu acho que estou atrasado. Daí eu já, de imediato, eu penso na mãe deles. Pô, tua mãe é aquilo, eu vou explodir, Buzina. No mínimo. Né? Aí o cara xingou minha mãe, aí sai, se agarra, daí um pega e puxa a faca na facada, já gerou karma, aquela confusão toda. Essas formas, quando eu tenho medo, quando eu tenho raiva, quando eu tenho frustração, quando eu tenho... É porque eu tenho mesmo, só que a raiva, ela não está, ela não é minha, ela está em mim. E eu estou ligado a ela. Sim. Então, eu estou no mundo onde existe raiva, ódio, frustração, isso aqui e tal. E quando isso se manifesta, isso vem com um influxo de vitalidade tão grande que ele pega e ele causa uma vibração de ponta a ponta, né, do ovo áurico de cada um na questão do astral, né, e faz com que toda a lógica, toda a razão, tudo seja desarmado. E é como se, assim, se o cavalo fosse para o lugar do cocheiro, e aí quem está mandando na hora é o ódio, é o medo, é a paixão, sei lá, qualquer um sentimento que a gente queira que sejam desses mais densos ou inferiores. Aí, a paciência ela é muito interessante, porque ela se sobrepõe a qualquer um desses seres criados no astral por nós ou por qualquer pessoa. O cara está na frente, no carro, no celular. Estou atrasado. Minha filha está aqui comigo dizendo que está atrasada para a prova. Eu fico ensandecido. Não, tudo bem. Calma. Calma. Já vai. Aí, vamos tocar? Pronto. A paciência, ela se sobrepõe a qualquer influxo de energia no astral, a qualquer comando, a qualquer ser astral, né? E aí faz com que ele se submeta à paciência. Então, se a gente entender isso, que a paciência ela é mais forte do que qualquer um dos seres que eu tenho para resolver em mim, eu sei que junto com a paciência, né, eu tenho então a capacidade de exercitar a vontade, a sabedoria e a atividade. Muito já se falou aí, e eu acredito nisso, muito já se falou que uma pessoa pode mudar um local, pode mudar uma cidade, o lugar que ela está, a força que ela tem, com o pensamento, ela pode mudar uma série de coisas, né? Pode expandir aquilo que a gente chama. Claro que sim. Tá, nisso que você acabou de contar, uma situação de trânsito, a sua paciência, a sua forma de administrar aquela questão, no meio de uma avenida beira-mar caótica, vamos dizer aqui lá, o que interfere no todo, vamos dizer? O fato de você ter tido um comportamento diferenciado das centenas ou milhares de pessoas que o rodeavam, o que isso aí difere dentro do sistema todo? Sim, muito. Porque assim, quando a gente fala alguma coisa aqui, então tem algumas pessoas que se importam muito, com essa a gente precisa se preocupar. Tem algumas pessoas que se importam pouco, essa a gente não precisa se preocupar também. E tem aqueles que não se importam nada com o que a gente queira falar aqui e o que a gente acha que é importante. Esses a gente tem que se preocupar. Entende? Por quê? Porque esses são a nossa responsabilidade. Então, eu tenho 3 níveis de pensamento que eu posso gerar.
Ou eu gero o pensamento tamásico, o vermelho. O que é o vermelho? Eu expando a minha ira, né? Que assim, e se eu vou ficar brabo, eu vou fazer bem feito, eu vou ficar muito brabo. E vai contagiar quem está do seu lado com aquela tua muito, porque vociferação. Sim, porque é o seguinte, a gente só é unidade no físico. Sim. O meu astral, o nosso aqui está misturado, o vital está misturado, a mente concreta está misturada, a gente está interpenetrado. Se eu convulsiono com muita intensidade, eu tanto altero alguém aqui, como altero alguém que está lá na China e está com problema de trânsito na mesma hora. Então, eu posso ou gerar um pensamento mais denso, matéria tamásica, ou usar a lógica, usar a razão e tentar gerar um pensamento intermediário, né, seria rajas, né? Ou então eu posso ter toda a paciência, entender o que está acontecendo e ainda pensar bem a respeito daquela criatura que está ali na frente me atrapalhando. Isso é um pensamento, isso é atividade sátrica, amarelo, né? Significa o quê? Que daí, depois que eu fizer isso, eu vou estar diferente, não vou ser mais a mesma coisa, e aquela criatura que está ali, mesmo sem ele saber, eu me liguei a ele e ele hoje é o que ele era e mais o que eu sou. Por decorrência, ele jamais será o mesmo. E eu mudo ele e eu mudo o ambiente. Isso chama movimento retenção. Um ato imperceptível, né, para todo mundo, mas que tem relevância, muita relevância. Sim, e a teologia, a magia, né, ela é feita dessa maneira. Né? Quando você cria um pensamento, né, dirigido a alguém ou não, então quando você cria um pensamento altruísta e generoso, por exemplo, você concorre, isso, palavras de Erkbel, quando você cria um pensamento altruísta e generoso, você concorre para a alteração e para o benefício, não só da pessoa que o criou, né, mas concorre para a alteração do próprio meio que dá origem ao pensamento, ou seja, todo o plano astral ou todo o plano da mente concreta. Tá, nós estamos quase na reta final. Qual é a diferença aqui, nós tínhamos até anotado aqui, porque é importante isso aqui que muita gente fala, né? Duas palavras assim, paz e pax. O que é paz e o que é pax? Pax é frescura ou não? Ou tem um significado, vamos dizer? Não. A paz é a paz humana, é aquela paz que você experiencia assim, esse mês eu consegui pagar minhas contas, eu consegui chegar cedo no trabalho, hoje é domingo, eu vou passar o dia inteiro vendo TV sem fazer nada, então eu estou em paz. A família saiu, estou tranquilo, né? A minha contraparte, minha parte a favor kármica foi para casa da mãe dela por 20 dias, me deu sério, então assim, tá, essa paz humana, finita. Né? A paz, ela é finita e ela é baseada em valores humanos. Já a Pax, né? Pax, ela PAX. PAX. Qual é a origem dessa palavra? Nós falamos no programa, na última vez que você veio, etimologia, né? O Pax vem do latim, quer dizer paz. Paz mesmo, né? Tá. Pax passes, né? É o paz. Só que daí as três letras a própria egrégora do novo ciclo. Sim. A própria egrégora do novo ciclo. Né? O ser que congrega tudo que de melhor existe e representa esse novo ciclo, né? Ele se expressa através de uma determinada forma azul com o P, o A e o X, o Pax. Né? A Pax, então, ela seria a paz divina. E a paz permanente, seria o máximo do ideal a ser buscada por um ser humano, seria a Pax, que seria aquele momento em que ele seria completamente ele. Já não mais se abalaria nem com o bem nem com o mal. Seria o exercício da neutralidade, seria a convivência permanente e integral dele consigo mesmo. Isso é a Pax. E até o próprio jeito de escrever teria alguma importância, como nós já falamos? Sem dúvida. Que nem aquela intuação lógico, de um porque, mantra, vamos dizer tudo? Porque quando se escreve um nome ou uma letra, você está designando uma criatura, um ser. Sim. Quando você vai escrever paz ou pax, são seres diferentes. São seres diferentes. São seres diferentes. Um representa o humano, um representa o humano, o outro representa o divino. Nós temos que chegar agora, e é o objetivo do novo ciclo, de uma humanidade completamente divinizada e uma divindade completamente humanizada. A união desses dois é que faz com que não haja mais separação do astralmente concreta, que é a alma, né, vital astralmente concreta, com o que seria Timã, Buddha e Manas, que é o princípio superior. A junção desses gera um ser integral, consciente como jamais existiu, né, e com um nível de consciência e um poder de criação que ultrapassa o poder dado a qualquer categoria angélica, a qualquer hierarquia invisível, arrúpica,
a qualquer ser que tenha como superior, né, hierarquia em operação hoje, ele se submete aos poderes de uma humanidade divinizada. Por quê? Porque jamais a matéria, né, em última instância, como é o caso agora que está acontecendo no quarto sistema, teve tal possibilidade de ter um nível de consciência tão elevado. Por quê? Por conta do não cósmico que aconteceu no quinto sistema, né, no quarto sistema com o quinto senhor. O sexto teve que vir e trazer do futuro para o presente todos os valores do que seria a nova Pax. Então, para nós, se curvam inclusive os anjos. Então, devemos tomar essa palavra como contumácia, vamos dizer, quando a gente desejar alguma lógico. coisa. Pensar na Pax como aquela paz perene, divina, aquele mundo ideal acima do dia a dia humano e que é o nosso direito e o nosso dever. Tá, e para variar, sempre que você vem ao nosso programa, você o finaliza. Nós estamos em cima da hora, dentro do sempre, como a gente fala aqui, dentro né? do sempre. Mas a mensagem é sua. Bom, agradecer quem está nos visitando hoje, né? A gente tem plateia aqui, e nossos convidados do grego, digo nós, porque a gente está junto aqui. E agradecer a vocês que estão em casa. Vieram ver você, não eu. Tá bem. Agradecer a vocês que estão em casa. 1 hora da vida de vocês foi usada para nos ver, conversar. Espero que tenha sido dignificada e honrada. E desejar que vocês busquem equilíbrio no dia a dia. Que equilíbrio? Aquele que lhes traga felicidade, aquele que lhes traga pax, que lhes traga paz humana também, e que lhe dê o que? Compreensão do que está acontecendo, para que vocês sejam donos de suas próprias vidas e não passem da vida só como se vocês estivessem embarcados em alguma coisa, a qual, por não compreender, você torce que acabe rápido. Uma vida longa, plena, feliz, consciente, com muita pax, e até sempre para todos vocês. Um grande abraço, fraterno abraço. Em harmonia, a todos vocês, um grande abraço e até a semana que vem. Até.